Amém? Então vamos para a palavra de Deus. Eu gostaria que você, pegando a sua Bíblia, ficasse de pé. Hoje o Senhor tem um convite para nós. E esse convite é muito extraordinário. É um convite para o Sinai. E eu vou convidar você a abrir no segundo livro da Bíblia. Nós vamos longe ainda. No livro do Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Amém? Segundo livro da Bíblia. O Senhor convida você. Ele nos convida para esse tempo. Nós vamos passear um pouco na Bíblia, se o tempo nos permitir. Mas pelo menos o capítulo 19, nós vamos ler alguns versículos. E a partir daqui nós vamos entender aquilo que o Senhor está tratando no nosso coração. Amém? O povo sai, olha para mim aqui. O povo sai do Egito como um forte. Agora ele está no momento de ensinamento, pedagogia. Deus sustentando, Deus dando água, maná. Mas chegou um momento que agora o Senhor chama aquele povo para perto. Porque era necessário trabalhar os estatutos. É muito bom receber o que Deus dá, sim ou não? É muito bom receber os milagres de Deus, diga amém. Mas Deus, Ele deseja tratar o nosso coração. Ele quer que nós venhamos amadurecer nesse conceito. E para isso Ele nos chama para o Sinai. Ele está te chamando hoje para o Sinai. Sinai é lugar de estatuto de Deus. Sinai é lugar onde o crente, ele vai entender por que ele foi chamado. Estatuto de Deus é responsabilidade do homem. E aqui, no versículo 1 vai dizer assim: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, eles chegaram ao deserto do Sinai. Diga, aleluia. Verso 2 vai dizer assim: depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas. Verso 4. Vocês viram o que fiz ao Egito e como transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Diga, meu Deus. Verso 5 diz: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Diga, eu quero isso para mim. Diga, eu quero isso para mim. Ele diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Pesado, hein? Fecha os olhos. Obrigado, Senhor. Sobre todas as coisas reconhecemos a Tua bondade. Sobre todas as coisas reconhecemos o Teu amor, o Teu toque. Nesta noite tão especial que o Senhor se revela no meio de nós. Que possamos, através do texto lido, texto bíblico, receber da grande revelação do Senhor. Compreender os Teus caminhos, que são tão planos, tão verdadeiros, maiores do que os nossos, melhores do que os nossos caminhos. Os Teus pensamentos mais altos do que os nossos. Portanto, Senhor, ajuda-nos. Que no meio do Teu povo haja a compreensão, o temor, que haja a reverência devida e que esta palavra venha de fato construir em nós uma vida que Te exalte. Que esta palavra venha construir em nós uma vida que glorifique o Teu nome e possa anunciar o Teu reino, hoje e sempre, no nome de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar.
Glória a Deus. Eu acredito que você, como igreja local, já está conseguindo entender um pouco sobre a dinâmica que o Senhor está tratando como igreja, como família, amém? Você é família espiritual. E como família, eu preciso chamar a sua atenção para um momento que o Senhor está tratando a nossa vida, para que cresçamos de fato. A igreja, ela passa por um momento delicado, onde as pessoas, elas querem muitas coisas novas, mas não praticam as coisas essenciais. E por não praticar as coisas essenciais, as coisas novas não são bem absorvidas. E dito isso, o Senhor está querendo nos trazer de volta a falar assim: olha, você precisa ser mais pedagógico, texto após texto, para que o povo entenda qual é o caminho que ele precisa trilhar, para que você entenda que ser cristão evangélico neste século não é carregar uma Bíblia, não é dizer, não, eu creio em Deus. Ser cristão evangélico ou crente neste século é ter a cada dia o comprometimento de saber que o Sinai é um lugar de aliança, que o Sinai é um lugar que ninguém, nenhum cristão, nenhuma pessoa que conheceu a Deus pode deixar de conhecer. As pessoas querem a graça, mas não querem o comprometimento. Elas querem a salvação, mas não conseguem ouvir o sangue do Calvário que foi derramado e foi dolorido. Aqui então, o Senhor está no novo tempo com Israel. Israel já havia visto milagres. Chegou um momento que o Senhor falou: agora eu quero trazer vocês para perto. Eles ficaram próximos ao Sinai, ao pé do Sinai, por volta de um ano. Um ano. Para ser mais preciso, 11 meses e alguns dias. Eles estavam numa trajetória de caminhada, de cruzar o deserto para alcançar a Canaã, que representa para nós uma terra prometida. E quando chega nos 3 meses de caminhada, o Senhor falou: para por aqui, porque o Sinai precisa ensinar você. O Sinai precisa estabelecer alianças, diga aleluia. O Sinai precisa trazer à memória que vocês não são pessoas que estão errantes no deserto. Vocês são escolhidos que atravessam o deserto. Vocês não são pessoas que estão errando na vida ou tentando na vida. Vocês foram escolhidos por aquele que nunca falhou. Mas nós precisamos fazer da escolha de Deus um posicionamento nosso. Porque era possível esse povo se acostumar em comer o maná, que era bom, a tomar água da rocha, que era necessário, mas não estabelecer as alianças que precisavam ser feitas dentro deles. A maior aliança que o Senhor quer fazer está dentro de nós. Então ele chama Moisés e vai dizer assim: ó, diga para o povo que eu quero tratá-los como uma propriedade, como um povo exclusivo. Diga exclusividade. Diga assim, exclusividade. O que é ser exclusivo? O que é ser exclusivo? É ser só da pessoa. Eu sou exclusivo da pastora Ellen. Eu sou dela. Não existe relacionamento aberto com Deus, dizendo assim: não, eu estou com ele, mas eu posso dar uma puladinha de carnaval. Porque tem casais aí que tem relacionamento aberto. Não, eu sou casado, não, eu tenho um compromisso, mas eu posso fazer qualquer coisa. Com Deus não tem isso. Com Deus ele falou: eu quero chamar vocês de um povo exclusivo meu. Mas o que adianta Deus olhar para você como povo exclusivo se nós negociamos as verdades de Cristo? Do que adianta o Senhor chamar-nos e dizer: você é um povo exclusivo, e quando eu tiver que decidir entre Deus e o meu desejo, eu desejar o meu desejo, e não perguntar para Deus: o que o Senhor quer? Se eu sou exclusivamente teu, o que o Senhor deseja que eu faça? Veja o que está escrito em Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo número 6. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6.
Olha o que está escrito, lá no telão, acompanhe comigo. Lá no Êxodo, no capítulo 19, ele falou: Moisés, agora vocês vão parar aqui na frente do Sinai, e eu quero que vocês transmitam essa palavra para eles. Eu quero tratá-los como um povo exclusivo, sacerdócio real, uma nação diferenciada. E aí o Senhor vai dizer assim, Deuteronômio 7:6: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da terra para ser o seu povo e o seu tesouro pessoal. Querido, escute o que eu vou dizer. Cuidado quando você trata você mesmo como algo que o Senhor não trata, dizendo assim: eu não sou ninguém, eu sou um lixo, eu sou isso. Ele está dizendo que você é tesouro. Ele está dizendo que você é um tesouro. Por que você menospreza aquilo que o Senhor está dando o aval? Quando o Senhor diz que nós somos um povo escolhido, Ele está dizendo: o que há de mais precioso está em você. Então não menospreze aquilo que o Senhor está honrando. Você pode estar passando um deserto, mas aquele que te chama de nação santa vai cuidar de você. O povo estava passando um deserto, mas Deus estava com ele. Por que o povo estava passando um deserto? Porque deserto é processo, e processo é necessário. Porque estar com Deus também é crescer. Servir o Senhor também é aprender a batalhar. Glorificar a Deus também é derrubar gigantes. Aprender a glorificar o Senhor também é olhar e ter escassez, mas saber que o Senhor supre a necessidade. Eu quero também chamar a sua atenção para o Novo Testamento, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós estamos falando sobre ser um povo exclusivo de Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Presta atenção. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, diga eu recebo. Reino de sacerdotes, diga eu recebo. Nação santa, diga amém. Povo que pertence a Deus, diga amém. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pensa comigo. Deus está tratando esse povo e trazendo ele para o Sinai para carimbar ou para marcar, para, como posso dizer para que você entenda, deixar marcado na alma que o Senhor estava trabalhando no coração daquele povo, para que aquele povo nunca se esquecesse, por mais difícil que seja a vida, que você foi escolhido primeiro. Porque existem momentos da nossa vida que nós temos a consciência errada, ou a forma errada de interpretar, pensando que estamos abandonados, por causa do problema, devido às circunstâncias. E você se sente sozinho, Deus longe de você, sem te responder. Eu creio que a afirmação do Senhor para esse povo de Israel foi para que de fato eles compreendessem que cada passo no deserto poderia ser o sustento de Deus, se eles compreendessem quem eles eram. E ali o apóstolo Pedro, ele vai carregar a ideia de ser um povo escolhido como um povo que anuncia. Diga: todo escolhido precisa anunciar o Evangelho. Aí você identifica onde estão os escolhidos. Se você é um escolhido que não anuncia, talvez você nem saiba quem você é. Se você é um escolhido que é um anônimo, se você é um escolhido que não sabe o que é o Sinai, talvez hoje é o dia de você subir no Sinai, ou estar próximo ao Sinai, porque é lá que Ele vai marcar você. É lá que Ele vai timbrar você e dizer assim: ó, você veio para o Sinai para que você entenda quem sou eu na sua vida.
Esse povo precisava saber quem era Deus. Em primeiro lugar, o Senhor falou: vocês serão um povo escolhido. Bate no peito e diz assim: eu sou escolhido. É bom e ao mesmo tempo é de mera responsabilidade nossa. Se o Senhor te escolheu, você não pode ser mais um. Se o Senhor te escolheu, você não pode se equiparar com o mundo. O Senhor te escolheu. E aí você olha as pessoas fazendo algo que para o mundo está tudo certo. E para você vai dizer: mas todo mundo faz. Mas você vai dizer o quê? Eu não sou todo mundo. Eu sou alguém que Deus escolheu. E se você é alguém que Deus escolheu, posicione a sua agenda. Olhe para o Sinai agora. Eles estavam ali no pé do Sinai, e o Moisés desce para falar com eles: vocês são nação santa, vocês são geração eleita, vocês são um povo escolhido, nações diferentes vocês serão. Mas não acaba por aí. O Senhor vai tratar dizendo: vocês são escolhidos, e agora o Senhor vai se revelar. Diga assim: Ele se revela para todos os escolhidos. Eu vou convidar você a ler agora o verso 16 do capítulo 19. Diga assim: eu estou no Sinai. Não assusta não, tá, gente? Isso aí foi uma revelaçãozinha de Deus só. Quem achou, diga amém. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Diga: meu Deus. Olha lá, eles estão no pé do Sinai. O Senhor chama Moisés, diga: esse povo é meu escolhido, é minha nação eleita. Aí no terceiro dia, eles começam a ver raios e trovões. Uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta soou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. Diga: meu Deus. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz do Senhor lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desce e alerta o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão serão fulminados. Diga: meu Deus. Da mesma maneira que o Senhor diz: você é nação santa, nós precisamos aprender a andar em temor no Senhor. Nós estamos vivendo um momento que é muito fácil falar em amor e graça. Deus é bom, sim ou não? Deus é cheio de graça, sim ou não? Mas no Sinai você vai ver o monte tremer. No Sinai você vai ver relâmpago. O Senhor se revelou dizendo assim: por mais que vocês são geração eleita, eu sou santo. E não dá para se aproximar de Deus como se Ele se fosse qualquer pessoa. Não dá para que a gente continue vivendo uma vida dizendo: eu sou cristão, eu sou de Deus, sendo igual a todo mundo, sem o temor, sem lavar as nossas vestes, sem olhar e dizer assim: olha, o Sinai é lugar onde o monte treme. Imagina, eles estavam dentro do acampamento, todos felizes lá, dizendo: eu sou nação santa, eu sou geração eleita, diga aleluia. E aí 3 dias depois, começa um barulho de trovão, raio, som de trombeta. O Moisés falou: sai da tenda, sai da tenda. Assim acontece com a gente. Você veio hoje no culto com um coração de geração eleita, mas o Senhor te chamou para subir um Sinai, para enxergar o Sinai, para saber quem Ele é.
E aí o povo sai para fora e vê aquilo tudo. E o Senhor chamou Moisés e falou: Moisés, sobe aqui. Diga para o povo que por mais que eles são minha geração, eu sou santo. Não dá para negociar mais. Não dá para a gente ser irreverente com as coisas que Deus está falando. Não dá mais para que a gente possa dizer assim: não, Deus é bom. Deus, isso aqui é só o Antigo Testamento. No Novo Testamento também ele diz que ele é fogo consumidor. O povo precisava saber quem Deus era. Eu vou fazer uma pergunta hoje que o Senhor fez comigo. Será que não é momento de nós voltarmos ao Sinai e reconhecer esse Deus que faz o cume da montanha tremer? Será que não é necessário nós, mais uma vez, olharmos para dentro de nós e falar: Senhor, aonde está o temor? Aonde está o temor do teu povo? Aonde está? Nós precisamos resgatar isso. Aleluia. Nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos entender o amor sem perder o temor. Nós precisamos viver a graça sem entender que Ele é terrível, que Ele é fiel. Olha a revelação, imagine você lá, eu fiquei imaginando: Senhor. É por isso que o povo teve medo. Fogo, fornalha, barulho, trovão, raio. E o Senhor chamando Moisés. E ele disse para o povo: ó, vocês podem ficar dali para lá, porque se passar, morre. Imagina. Existe uma linha também que nós precisamos entender qual é o momento que nós podemos atravessá-la. Há momentos que nós não podemos atravessar certos lugares que o Senhor nos deu. Há momentos que nós temos que ficar dentro daquilo que o Senhor estabeleceu. É aqui, é aqui. E há momentos que o Senhor fala: pode avançar, eu sou contigo. Tudo aquilo que o Senhor fez não foi para pôr medo no povo, foi para mostrar quem Ele é. É como se Deus tivesse descido e mostrado de fato um pouco daquilo que Ele sempre foi. Nós precisamos hoje olhar para essa caricatura de Deus que estão pintando por aí e falar: não é isso que Deus é. Deus é muito mais do que isso. Deus é santo. Aquele povo havia saído do Egito, eles estavam afundados em idolatria, eles estavam ainda lembrando dos sacrifícios da comida que eles comiam no Egito, e Deus estava querendo se revelar quem Ele era. Quanto tempo você tem perdido pensando no que passou, e Deus querendo revelar quem Ele é hoje para você? Quanto tempo nós estamos perdendo, olhando, dizendo: olha o que foi, não. Deus está querendo mostrar para você o hoje, o agora, o que Ele quer fazer, o que Ele pode fazer. Chamou o povo de geração eleita, revela ao povo o temor, e vamos seguindo. Diga: estou no Sinai. Foram 11 meses no pé do Sinai. Revelações. No capítulo 24, eu vou convidar você o capítulo 24 vai trazer a faceta do Sinai, mostrando a geração eleita, a santidade de Deus, e que Deus espera um povo que ande em aliança. Diga assim: aliança. Irmão, Deus não é aquele que simpatiza com alguém, Ele faz aliança com a pessoa. Capítulo 24, versículo 3. Amém? Acompanhe o telão, você vai entender. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono. Sabe o que quer dizer uníssono? Sabe, né? Uníssono é todos na mesma voz. Todos disseram a mesma coisa: faremos tudo o que o Senhor nos ordenou. Diga: faremos tudo
o que o Senhor nos ordenou. Nós vamos continuar a leitura, pensa comigo. Aqui eles estão num processo de aliança. Eles entendem que é uma nação santa, eles viram a santidade de Deus, eles ficaram com medo. Moisés disse, não tenha medo de Deus. Aí Deus agora chama para algo mais profundo. Caminhar em aliança. Não é caminhar por aquilo que você vê, é caminhar por aquilo que você crê. É caminhar além da circunstância. É caminhar além que está frio ou chuva. Eu tenho um compromisso com meu Deus. E eles disseram assim, não, todos nós vamos cumprir. A leitura vai dizer o seguinte. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. E na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra. Diga, estou entendendo. Olha só, o Senhor chama para uma aliança. Moisés acorda pela manhã, prepara um altar com 12 colunas. O que representa 12 colunas para Israel? As 12 tribos. E ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Agora começa, irmão. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Diga aliança. Irmão, aliança com Deus é sangue. Aqui chegou o momento que o Senhor falou, agora vocês precisam entregar sacrifício. Houve sacrifício de animais. Moisés pegou tigelas, derramou o sangue do animal. Sacrifício, aliança. E ele pega daquelas tigelas e ele joga sobre o altar dizendo assim, ó, Deus está fazendo uma aliança com você. E continua dizendo o seguinte, em seguida ele leu o livro da aliança para o povo e eles disseram, faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Diga, eu quero isso para mim. Você percebe, querido, que o povo, olhando tudo que estava acontecendo, eles só tinham um respaldo, não, nós não vamos desviar. Você já ouviu isso de alguém? Você já ouviu isso de alguém? A pessoa aceita Jesus, ele vem na frente, ele batiza, eu não vou desviar, pastor, eu vou ser fiel, eu vou continuar. Eles estão falando isso também. Eles estão dizendo, nós não vamos desviar. Nós não vamos andar com qualquer pessoa. Nós não vamos conversar com pessoas que não temem a Deus. Nós vamos permanecer fiel. Parece que eu estou vendo isso hoje. As pessoas ora estão firmes, ora estão... hoje tem culto? Hoje não vou não. Hoje não vou não, eu estou cansado. Porque o culto é para quem? É para quem você fez a aliança. E quando você negligencia a aliança, você está dizendo para ele, essa aliança de sangue que você derramou para mim não serve. Não serve para mim. E o povo aqui está dizendo, não, eu cumpro a aliança. Depois Moisés aspergiu, versículo 8. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o, versículo 8, sobre o, olha só, derramou sangue no altar, leu o livro, o povo declarou que ia ser fiel, e aí ele pega o sangue e começa a jogar no povo. Você está entendendo isso ou não? Aí você pode dizer, pastor, mas o negócio ficou podre, o cheiro de sangue de animal. O que estava representando ali? Sangue de Jesus. É o mesmo sangue que é derramado na cruz para perdoar os seus pecados. E nós tratamos da mesma maneira, falamos, Senhor, eu vou ser fiel, Senhor, eu vou até o fim, Senhor, eu não abro mão da minha aliança, Senhor, eu vou ser um homem de oração, Senhor, eu vou ser fiel dizimista, Senhor, eu vou ajudar na obra, Senhor, eu vou fazer. No primeiro problema, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Talvez você não entenda. Querido, eu estou em crise. A pastora até perguntou, amor, o que está acontecendo? Eu falei, está acontecendo que
Existem coisas óbvias. Coisas, é como você vai me entender. Como um engenheiro esquecer a regra da matemática. Imagine um engenheiro esquecer subtrair, dividir e multiplicar. Ele não vai conseguir exercer. Que é o básico do básico. E nós estamos sendo levados para um caminho em querer sempre algo novo e esquecer de uma aliança de sangue que Ele fez na cruz por nós. Em colocar circunstância, dizer assim, não, hoje eu não estou bem, é por isso que eu não faço. Como se o Senhor te chamou para fazer alguma coisa quando você estivesse bem. Ele não chamou a gente para fazer quando está bem. Ele chamou por uma aliança de sangue. Ele nos chamou para perseverar até o fim. Diz, ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Não o que começar, ao que tiver amigo na igreja, ao que tiver mais amigo, o Senhor vai dar uma coroa no céu, não. Ao que for fiel à aliança derramada na cruz. Imagina, irmão, a cena, Moisés no pé do monte, matando animal, derramando sangue no altar, lendo o livro das Escrituras, a Torá, o povo dizendo, nós vamos ser fiéis, diga amém. E ele começar a aspergir sangue, dizendo assim, isso aqui é uma nova aliança agora. Aí o povo ficou todo firme, nós vamos romper, diga amém. Só que o problema, irmão, é que essa aliança que nós fizemos com Deus, ela precisa permanecer. Porque se não permanecer, não adianta. Capítulo 32. Depois leia, por favor. Capítulo 32. Depois da aliança de sangue, depois de ser chamado nação santa, depois do Senhor ter se revelado em trovão, o capítulo 32 diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava de descer no monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, homem que o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-os Arão: tire então os brincos de ouro de suas mulheres, dos seus filhos, das suas filhas, e tragam a mim. Ninguém tirou os brincos, recusaram a tirar os brincos, amém? Todos, diga todos. Irmão, olha para mim. Nós somos infiéis. Para entregar uma oferta para Deus, nós temos dificuldade. Para entregar um dízimo, nós temos que fazer sala separada e tirar dúvida que a pessoa não entende. Agora, para entregar para o diabo, basta o diabo falar, vou fazer um bezerro. Só toma tudo. O Arão não colocou arma na cabeça de ninguém. Eles tiraram dos filhos, não tiraram só deles não, tirou dos filhos, acabou com a família, tirou das esposas, tirou tudo de ouro, falou, pode fazer o que você quiser. Assim que acontece. Nós na nossa infidelidade entregamos os nossos valores ao diabo, e ele constrói bezerro e a gente faz festa. E é o povo da aliança, irmão. O que me dói mais é o povo da aliança. Eu falei, Senhor, qual foi o momento que eu fiz bezerro? E ele mostrou para mim, aquele dia você fez bezerro, hein? Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim e não me mate. Porque é muito fácil fazer um bezerro. É muito fácil quebrar uma aliança. Deus não quebra, mas nós quebramos. Olha aqui. Tirem os brincos de ouro das mulheres. Tiraram todos os seus brincos de ouro e levaram a Arão. E ele os recebeu e os fundiu, transformando num ídolo que modelou com um bezerro, modelou com uma ferramenta própria, deu-lhes a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Meu Deus. Isso porque no capítulo 20
é o clássico que eu acredito que você tenha no seu coração. Capítulo 20, o Senhor já havia tratado com eles o estatuto. Diga assim: povo escolhido, tem estatuto perpétuo. Olha o que ele diz, versículo 20: eu sou o Senhor. Deus falou estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Continua: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou debaixo das águas da terra. Não te prostrarás diante dele, nem prestarás culto, porque eu sou o Senhor, o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª geração e 4ª daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que amam e obedecem aos meus mandamentos. Querido, o que eu fico a pensar é que tudo o que eles fizeram, o Senhor já tinha instruído antes. O convite para o Sinai hoje não é para assustar você, não. O convite para o Sinai é para alinhar o coração da igreja. Porque nós estamos muito no momento da festa, esquecemos que tem relâmpago, tem trovão, e tem um Deus que diz: eu derramei o sangue. E nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ser um povo que anuncia essas boas novas. Que tenhamos o temor e o tremor de olhar e dizer: Senhor, eu não quero ser o primeiro a entregar os meus bens para construir bezerro. Eu não quero, Senhor, olhar aquele que não faz e dizer assim: ó, eu não vou orar mais porque tem alguém que não ora. Eu não quero entrar num culto como esse e começar a mexer no celular porque tem alguém mexendo no celular agora. Eu não quero. Eu não quero parar de pregar, porque há pessoas que na segunda-feira, se perguntar o que pregou, não sei. Quanto foi o jogo do Palmeiras, sabe? O que pregou domingo passado? Não sei. Mas qual foi a fofoca da semana, você sabe. É porque falta temor. Se nós temêssemos a Deus mesmo, sabíamos que é diante da tempestade que eu tenho que permanecer firme. É diante de tempestade que eu tenho que ficar inabalável. É diante de uma aliança de sangue que eu vou dizer: Senhor, o Senhor que pagou o alto preço por mim. E o que eu tenho feito? O que é que nós temos feito? Nós como igreja. O que é que nós temos feito? Hoje, na minha e na tua agenda, quantos não convertidos nós oramos? Qual foi a última vez que nós, você e eu, choramos por alguém que se desviou? Por alguém que está passando agora na porta da igreja, querendo entrar, dizendo: essa igreja é bonita, né? Tem jovem, muito carro, uma igreja diferente, mas acho que eu não vou não conheço ninguém. Qual foi a última vez? O Senhor está olhando para nós, está nos chamando para uma aliança única. O Senhor nos chama para um arrependimento. Eu não aceito mais, eu olhando para mim, tá? Ser um crente estabelecido porque temos funções a fazer. Eu quero ser um cristão que vive a aliança, independente da circunstância. Esse povo ficou 1 ano ao pé do Sinai. Eles viram tudo isso. Olha o que o Senhor está falando. Com certeza, mais de 50% da igreja local congregam há mais de 5 anos aqui. Mas esquecemos do Sinai. Nós precisamos voltar para lá. O Senhor hoje nos chama para um compromisso de uma vida diferente. Ele quer nos dar uma terra prometida, amém? Essa terra é nossa. E a terra prometida, eu não acredito, irmão, que essa terra prometida é o céu só. Ele quer que você viva o melhor aqui também.
Mas se eu não estabelecer a minha aliança com Ele, como é que Ele vai entregar para mim algo? Como é que Ele vai entregar para mim algo, se eu não estabelecer a minha aliança com Ele? Você consegue compreender o que o Senhor está falando? O Senhor disse em uníssono: não, nós vamos cumprir o que o Senhor falou, nós vamos fazer o que o Senhor pediu. E na primeira oportunidade, faz o bezerro. A gente está seguindo o bezerro. Diga: meu Deus. Quem sabe não seja o bezerro que precisa ser destituído da nossa vida. Você já entregou já tudo. O bezerro já foi construído. Quando o Senhor chamou Moisés para conversar, falou: Moisés, desce. O povo já se corrompeu. Deus falando com Moisés, falou: desce. Ô, Moisés, pode descer. Ele escutou o som de barulho, festa. Moisés falou: não, Senhor. Corrompeu não. Falou: corrompeu. O povo já se perdeu, Moisés. O povo não conseguiu ficar 40 dias perseverando. E eu e você? Como é difícil. Hoje, a palavra é um alerta para nós como igreja. Pense na sua célula. Pense na sua vida de oração hoje. Pensa na sua vida de leitura bíblica. Vou parabenizar os jovens. É a redenção? Foi redenção a célula? Lendo o livro de Jó e o livro de Daniel. Parabéns. Quando terminar, não pare. Porque nós estamos vivendo um momento que as pessoas não pegam na Bíblia. Não pegam mais. É ou não é? Sim ou não? O silêncio é reflexivo, sim ou não? Nós gostamos muito de festa. Nós gostamos muito de aleluia. Mas há momentos que não tem aleluia. É o Sinai tremendo. É sangue sendo aspergido. E o Senhor dizendo: onde está o seu compromisso? Onde está o nosso compromisso com Ele? Minha vontade hoje, irmão, era ficar aqui no altar, chorando. Chorando, dizendo: Senhor, onde é que nós estamos nos perdendo? Sim ou não, gente? Qual foi a última vez que você levou alguém para a sua célula, dizendo assim: esse aqui eu vou cuidar, eu vou ver ele batizado, restaurado? Cada um com seus problemas, né, irmão? A salvação individual, a gente usa muito essa nomenclatura. Ó, pastor, salvação individual, eu já avisei, ele que ó. O anúncio do evangelho é responsabilidade nossa. Aqueles que carregam o sangue de Jesus. Se você não chorou por alguém, desculpe, você está longe do Sinai. Se você ainda está aí, no meio de tudo isso, dizendo assim: eu me acostumei, é necessário você se arrepender. Eu vou pedir que você não se levante agora, porque se levantar você vai andar, e se andar perde o foco. A você fechar os olhos e pensar: aonde é que você está? Olhando para o Monte Sinai, onde é que você se identifica? Você é aquele fervoroso? Ou você é aquele que está infiel? Pastor, eu não sei mais identificar quem eu sou. Eu estou vindo na igreja, mas até agora parece que... Então o Senhor está te chamando, vem. Se arrependa. Ele te chama de povo eleito, nação santa. Mas você não pode continuar como está. É necessário você dizer: Senhor, eu quero mudar de vida. Que os meus pensamentos mudem. Se o seu pensamento continuar o mesmo, o seu coração vai continuar podre. Porque o seu coração só mudará quando Ele renovar a sua mente. E essa é a hora do Senhor renovar a sua mente. É você reconhecendo: Senhor, eu preciso disso. Quantas vezes eu li o livro do Êxodo e não identificava o quanto eles precisavam crescer e entregar no Sinai. Como é que você está?
Eu faço essa pergunta para você hoje. O Sinai representa para você o quê? Você está feliz da forma que você está vivendo? Esse evangelho morno, comendo o maná, porque Ele não vai deixar de derramar o maná sobre nós, porque foi Ele que prometeu. Agora a vontade de Deus é que vivamos de glória em glória. Então você pode hoje dizer: Senhor, eu quero entender a aliança, eu quero renovar a minha aliança com o Sinai, entregando o meu coração. Você que reconhece que não pode sair daqui da forma que você está. Você não pode continuar do jeito que você está, porque aparentemente está bem, mas espiritualmente você morreu. O Senhor está querendo resgatar você. Eu gostaria que você levantasse a mão, mesmo com os olhos fechados. Não precisa ficar de pé. Levante a sua mão. Nós vamos adorar. Você sentado ainda. E nós vamos orar uns pelos outros. Mas você continua sentado. Não abra os olhos. Deixa o Senhor te tocar. Não tenha medo de Deus. Tema o Senhor. Que haja em nós essa entrega, esse reconhecimento. Dizer: Senhor, eu preciso de Ti. O Senhor me ama tanto, Pai. E eu não posso continuar da maneira que eu estou. Vamos adorar. Te dar, me derramar aos seus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por Ti. Abraça-me com Tua misericórdia, vem me envolver. Tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus. Quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos seus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Vamos, igreja, clame. Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por Ti.
abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, eu quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Agora eu convido você a ficar de pé, mas por favor, não caminhe, não ande ainda. É muito sério o que está acontecendo aqui, é um convite para o Sinai. No Sinai se estabelece aliança. No Sinai o Senhor se revela, não pelo que Ele faz, mas quem Ele é. E nós vamos buscar a presença desse Deus, que é o Abba, que ama, que é graça, mas Ele é poder. E precisamos realinhar a nossa aliança, dizendo: Senhor, eu quero viver debaixo desse temor. Eu não quero olhar de qualquer maneira para este evangelho tão poderoso. Eu não quero tê-lo na minha agenda como algo que acrescenta. Eu quero ter o Senhor como tudo na minha vida. Porque o Senhor não veio para acrescentar, o Senhor veio para transformar a minha vida. E eu convido você, que reconhece que precisa fazer uma aliança, olhando para o Sinai do Deus cheio de poder, sair do seu lugar e vir aqui na frente. Venha, venha. Venha reconhecendo, dizendo: Senhor, vem mudar a minha história. Senhor, eu não quero entregar os meus bens para um bezerro de ouro. Eu não quero entregar o meu coração para as circunstâncias, deixar de confiar no Senhor. Eu quero viver o sobrenatural. Saia do lugar e venha depressa. O que você está esperando? O povo, quando saiu da tenda, viu aquilo, eles ficaram com medo. Mas Moisés disse: não tenha medo. O Deus da aliança, Ele chamou cada um de nós para um compromisso. Ele não quer nos matar. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus nos dá vida abundante. Você precisa morrer para os pecados, para a vida velha. Oh Pai, isso. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, Pai. Levante suas mãos para o céu. O meu melhor eu quero te dar, Senhor. Quero te dar e derramar aos teus pés. Ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Vem, Senhor, vem, Senhor. Tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos.
errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Abraça-me com Eu creio, Senhor. misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver. Eu quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Eu tenho sede de Deus. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Pai, há uma necessidade. Há uma necessidade em nosso coração, em nossa alma. Vivermos para a Tua glória. Há uma necessidade, Pai, para que esse vazio, de fato, ele saia da nossa vida de uma vez por todas. Precisamos dar lugar ao Senhor. Precisamos visitar o Sinai e aprender com as alianças feitas no Sinai. Aprender que o sangue foi derramado, que o Senhor perdoou os nossos pecados, que precisamos viver em intensidade, em entrega. Precisamos temer o Senhor, precisamos nos alimentar da Tua palavra, aprender a viver em comunidade, como igreja, que não percamos os valores que o Senhor já nos ensinou, que os Teus filhos sejam fortalecidos, que nós como igreja seja fortalecida, Pai. E o fortalecimento vem porque o sopro do Teu Espírito chega a nós, o ruar do Senhor. Recebe o toque do Senhor. A aliança que foi feita no Sinai foi feita no Calvário. A aliança que foi feita no Sinai foi estabelecida lá no Calvário. E o Senhor derramou o Seu sangue para que nós hoje pudéssemos vencer, viver longe da timidez espiritual, cheios do avivamento, que recebamos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, esta aliança perpétua, permanente e verdadeira, para que possamos herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. A igreja vai aplaudir a Jesus.